Como já foi tratado em outros vídeos, o ABS Monitor Offline é a parte do programa que serve para a gente fazer todo o cadastramento de informação. Então toda a entrada de informação, qualquer atualização de informação dos animais vai ser feita via ABS Monitor Offline. Então nós vamos falar um pouquinho nesse vídeo sobre como fazer a rotina de atualização das informações. O ABS Monitor Offline ele é um pouco diferente dos outros programas, porque quando a gente abre ele, diferente dos outros programas onde nós vamos ter que ir lá e buscar a informação de cada animal e ir lá atrás de cada animal, o ABS Monitor Offline ele já nos apresenta aquelas informações importantes que já tem no programa para a gente atualizar. Então a cada vez que a gente entrar, a gente vai ver essa tela aqui, que é um assistente de passo a passo. Se você não quiser trabalhar com essa tela, você pode fechar. Ou então você vai aqui no avançar e ele vai te apresentando as informações. Então aqui nessa primeira tela é a tela onde nós vamos mostrar para o programa quais foram os animais que foram descartados desde a última vez que a gente trabalhou até agora. Então eu vou aqui descartar um animal, essa vaca 315 por exemplo. Se tiver mais animais eu seguro a tecla Ctrl e clico em cima de um determinado animal e esse animal vai ficar marcado também. Então com isso eu posso descartar vários animais de cada vez. Vamos descartar nesse caso aqui somente a 315. Então quando eu mando descartar ele já me aparece uma telinha aqui perguntando os motivos do descarte. Então qualquer motivo que eu usar aqui, o animal vai para um banco de dados de um arquivo morto do programa. A não ser essa 9 aqui, que é erro de cadastro, que eu estou falando para o programa que eu errei completamente naquela informação, aquele animal nunca existiu, cadastrei tudo errado, então ele vai apagar mesmo. Então qualquer outra informação que eu puser aqui do descarte, o animal vai para um banco de dados, vai fazer uma estatística de causas de descarte, por exemplo, vai ficar toda a informação desses animais lá no banco de dados. Então vamos supor que essa vaca 315 ela foi descartada por problemas reprodutivos. Tá vendo? Então ela já sumiu, a gente descartou todos os animais, né, que saíram do rebanho da última vez para cá, e aí a gente pode ir para a próxima tela. Essa próxima tela é a tela onde nós vamos cadastrar os animais que estão em previsão de secagem. Então, de acordo com as informações do período seco que eu pus lá no dados de manejo, que a gente já viu no vídeo anterior, ele vai calcular aqui com quantos dias antes do próximo parto essa vaca deve ser seca. Então vamos pegar essas vacas aqui, ó. Eu quero pegar essas 4 vacas aqui que eu sequei, né? Eu posso secar todas de uma vez só, da mesma maneira como eu marquei lá na tela anterior, apertando a tecla Ctrl e clicando em cima do animal. E aí eu venho em secar. Eu vou determinar a data que esses animais foram secos e vou clicar nesse quadrinho aqui para que todos os animais sejam secos na mesma data, senão ele vai voltar e perguntar a data de cada um. Então, olha lá, secando esses animais, eu já posso ir então para a próxima tela, que é a tela de cadastrar parto. Então vai ter todos os animais aqui que estão em previsão de parição. Então vamos supor que eu vou fazer o parto dessa 13A. Então aqui quando a gente cadastra esse parto, ele já puxa quem é o pai, ele já te pede. Se for um macho, não precisa colocar número, o programa não faz o cadastramento dos machos, é um programa reprodutivo, então a gente está preocupado com as fêmeas, né, do rebanho. Então vamos supor que a bezerra que nasceu, ela vai ganhar o brinco número 1054, ela nasceu no dia de hoje, é uma fêmea, e ele vai me perguntar qual foi a dificuldade desse parto, se a vaca pariu sozinha, se precisou de alguma ajuda, uma ajuda leve, um puxãozinho, alguma coisa, ou se realmente foi um parto muito difícil, se foi uma cesariana, um bezerro que
a vaca não conseguiu parir, teve que cortar o bezerro que morreu lá dentro da vaca, alguma coisa assim. E aqui, esse comentário da dificuldade de parto realmente é um comentário obrigatório. E esse aqui é um comentário opcional, onde a gente vai colocar, não, essa vaca pariu, mas ela teve retenção de placenta, ela teve um aborto que abriu uma lactação nova, o bezerro nasceu morto, alguma coisa assim, tá? Então, esses comentários aqui são opcionais. Se essa vaca, por exemplo, a 13A pariu gêmeos, eu venho nesse maisinho aqui ao lado e vou adicionar, sim, eu vou adicionar uma segunda bezerra que nasceu aqui, que tenha nascido eventualmente se foi gêmeo. Então eu consigo cadastrar esse parto de gêmeas também, tá? Mas aqui no caso foi uma só, então eu deletei a linha, né? E aí eu vou salvar. Quando eu clico em salvar, o que acontece? O programa já cadastra o parto da mãe e automaticamente já abre a ficha da filha, número 1054, com toda a informação de data de nascimento, de pedigree e tudo. Então, olha lá, a vaca já sumiu. E aí nós vamos para a última tela desse assistente, que é a tela onde a gente vai cadastrar os resultados de toque. Então, pelos dados também, lá pelos dados de manejo que eu pus no meu rebanho, o programa vai calcular. Então eu pus lá que eu fazia toque a partir de 30 dias de inseminado. Então essa 71 hoje está fazendo um mês de inseminado. Então ela vai já entrar na lista de toque. Aí o veterinário indo na sua fazenda e dando toque, você só vem aqui e faz o cadastro dessa prenhez, desse toque. Ela pode ser no primeiro toque, ela pode dar prenha vazia, ou como muitas vezes a gente dá um toque muito precoce, ela pode ser como um indefinido e ela volta para a lista de toque então no futuro. Agora, ela deu prenhe, nas que deram prenhe, a gente sempre vai pedir uma segunda, pelo menos uma reconfirmação, um segundo toque para reconfirmar. Por exemplo, essa vaca 23, ela foi inseminada dia 22 de julho, em 21 de agosto ela foi tocada, deu prenha, e aí o veterinário foi, reconfirmou, e na data de hoje ela deu prenha. Essa 931 tinha dado prenhe, tá? Mas hoje passou o ultrassom e realmente a gente viu que ela está vazia. Isso pode acontecer, tá? Então aqui a gente já vem e cadastra todas essas informações de uma maneira muito simples, usando o mínimo possível o teclado, usando o máximo possível o mouse. Aí a gente finaliza esse assistente do passo a passo e nós vamos trabalhar mais agora com as informações que o programa ainda não tinha. Ou seja, eu comprei um grupo de animais novos, né? Ou tem novilhas que não estavam cadastradas e entraram em reprodução, e eu estou criando a ficha desses animais, então nós vamos abrir a ficha do animal, como nós vimos no vídeo anterior. Cadastrar as novas inseminações, ou seja, animais que não estão cadastrados, e tratar aqueles alertas. Nós vamos ver alguns alertas que o programa nos oferece. Então, aí nós vamos para a tela principal do programa, onde a gente vai ver aqui sim já o rebanho, né? E aí cada vaca que eu clicar, vejam que o histórico reprodutivo aqui à direita ele vai mudando, tá vendo? Então olha lá, a 13A, que foi aquela vaca que a gente cadastrou o parto dela agora. Então a gente vai ver aqui a vaca 13A, que nós cadastramos o parto ali essa vaca está recém-parida no assistente de passo a passo. Nós vamos ver, pondo o mouse em cima desse animal, a gente vai ver toda a informação dela. E já também, olha lá, filhas 1054. É a filha dela que a gente criou já nesse parto que a gente acabou de cadastrar. Então vocês vejam que ela está uma vaca amarelo clarinho, né, um amarelo bem clarinho, porque ela ainda está no período de espera voluntária. Se ela tiver já vencido, já tiver finalizado esse período de espera voluntária, ela vai ganhar essa cor laranja, onde ela vai realmente mostrar que é um animal que já está chegando a hora de inseminar, né?
Esse outro alerta aqui que nós temos na vaca 15 aqui, a gente pôs aqui em cima, é uma vaca que está com o toque atrasado, né, porque ela foi inseminada no dia 21 de agosto, hoje é 1º de outubro, então essa vaca já deveria ter sido tocada. Ela com certeza estava lá naquela lista do passo a passo lá que a gente viu. Mas aí eu não pus lá, eu gostaria de alterar isso aqui e colocar o toque aqui. Então eu posso brilhar a inseminação que eu quero, vir aqui em alterar. Então olha lá, no dia 21/8, essa vaca foi inseminada pelo touro Abbott, foi uma IATF, um protocolo, e aí sim aqui eu posso vir e colocar o toque desse animal. Ela deu prenhe. Então notem que o alerta sumiu aqui e essa vaca já mudou de azul, que é inseminada, para verde, que é prenha. Então agora ela some da lista de toque e volta só quando estiver chegando o período para que ela seja reconfirmada essa gestação. Então com isso, o que ficou faltando? Única informação de manejo que a gente vai fazer pelo programa é a inseminação, é a informação da inseminação. 5 informações que nós precisamos para manter a rotina reprodutiva do rebanho atualizada, de maneira que nós possamos avaliar essa reprodução do rebanho. Então, a primeira informação. Dessas 5, 4 informações elas estão lá naquele assistente de passo a passo quando a gente entra no programa, que é a primeira, descartar os animais que saíram do rebanho, a secagem das vacas que já estão chegando no momento de secagem, parição, né, já abrindo a ficha também, e a parte dos resultados do diagnóstico veterinário. Então, das 5 informações rotineiras, 4, o programa já vai levar para a gente quais são os animais que nós precisamos atualizar essa informação. E a 5ª, essa é a única que a gente vai precisar ir atrás de cada animal, de acordo com a ficha que a gente tiver, né, de anotação que vem lá do campo, que vem do inseminador, para a gente informar o programa. Por exemplo, essa vaca 21, que ela pariu no dia 15/7, então até hoje vamos pôr que ela foi inseminada no dia 26 de setembro, o inseminador foi o Antônio Carlos, tá? O touro foi, vamos pôr, o ABC, só como um exemplo. O tipo da inseminação, ela foi inseminada num cio detectado, mas supondo que essa vaca fosse uma receptora de embrião, então o tipo de serviço dela foi uma transferência de embrião, uma TE. Quando a gente seleciona a TE, automaticamente o programa já abre aqui para a gente ver quem foi a doadora do embrião. Tá? Porque quando nós formos cadastrar o parto dessa vaca aqui, que é a receptora, o produto não vai ser entendido na ficha como filho da receptora, e sim como filho da doadora. Ele é um filho genético da doadora. Mas nesse caso aqui foi, vamos dizer, um protocolo que nós fizemos aí. Então, é assim, muito simples, de uma maneira muito rápida. A gente vem, olha essa vaca aqui 62, já tinha vários serviços, né? Ela já tinha inclusive uma prenhez, que depois ela perdeu, mas nós vamos cadastrar uma próxima inseminação para ela, que também foi, vamos dizer que tenha sido ontem que essa vaca foi inseminada. O inseminador foi o Elton, o touro também foi o ABC, só como um exemplo, e ela foi também foi um protocolo, tá? Então aí também, então aí a gente vai vaca por vaca que tiver na nossa lista de animais inseminados e já vai atualizando. Se eu quero procurar uma vaca que está muito, que não tá, meu rebanho é muito grande, está difícil, é só eu vir aqui e clicar aqui o número desse animal, 1054, por exemplo. Então essa é aquela bezerrinha que nasceu agora. Viram que ela ficou piscando e já me levou para aquela célula daquele animal. Olha lá, que é uma filha da 13A com o touro beluga. Tá? Então,
esse seria uma maneira bem simples de manter a rotina atualizada. Existe um outro modo de cadastrar também as inseminações, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente no próximo vídeo sobre essas inseminações dentro da parte de importações de dados. Ok? Também a gente pode secar um animal sem ser lá por aquela ficha, e sim vir aqui e secar diretamente e cadastrar as pesagens de leite. É uma coisa também bastante simples, né? Onde a gente vem aqui, coloca lá na primeira pesagem a vaca deu 10 litros de leite, 10 quilos de leite, na segunda ela deu 12, então o programa já vai fazer toda a soma e ficar naquele dia a pesagem de 22 quilos, tá? E a partir do momento que essa vaca for seca, é só vir aqui, clicar, e ele pede a data da secagem e a gente confirma. Então esse vídeo tratou aí sobre a parte de manutenção de informações do programa ABS Monitor Offline.